composto por Giovanni Santana, Jonas Rodrigues e o Marcos Araújo, e a gente ficou responsável pela apresentação da lei de Ampère. Pode passar, Giovanni. Bom, André Meyer Ampère foi nascido no dia 20 de junho de 1775, e ele foi um dos responsáveis, um dos cientistas mais importantes da história, e ele tornou-se famoso em razão de suas investigações sobre os fenômenos eletrodinâmicos. Desde cedo, ele se entregou inteiramente ao estudo de matemática, onde demonstrou excepcional aptidão para o cálculo. Bom, André Meyer deu continuidade aos estudos de Ørsted, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, que descobriu a existência do campo e colocou em termos aplicáveis, desenvolvendo o melhor conceito. Pode passar. Bom, aí que entra Hans Christian Ørsted, que foi citado anteriormente. Bom, através de experimento, onde ficou comprovada a existência de um campo magnético ao redor de um fio, quando era percorrido por uma corrente elétrica. Entretanto, foi André Meyer, no caso Ampère, foi criado da lei de Ampère, quem deduziu matematicamente o campo elétrico, ou seja, a descoberta em si do campo foi feita por Ørsted. Só que o cálculo, a desenvoltura do conceito da amperagem justamente se deu por causa de André Meyer. Bom, essa lei foi elaborada como forma de identificar o sentido das correntes magnéticas geradas ao redor de um condutor. Bom, na imagem 2 a gente tem um campo magnético, onde está demonstrando todos os fatores do campo. Tem a espiral no caso, que está faltando a letra aí. Bom, a lei de Ampère é especialmente a organização dos campos magnéticos. Com isso é possível identificar a direção das correntes produzidas pelo campo. Porém, esse campo se alinha em um caminho uniforme. Bom, o campo ele é formado por essa frequência de energia e cria o efeito de ímã, atração e repulsão. Por se tratar de um condutor contínuo de energia, as linhas criadas pela corrente são fechadas e se movem em curvas. Pode passar agora. Bom, em 1820, apresentou à Academia de Ciências de Paris suas observações sobre as propriedades magnéticas da corrente elétrica. Ele mostrou que dois fios, quando atravessados por uma corrente elétrica, exercem ações recíprocas. 7 anos depois, ele publicou a obra das Teorias Magnéticas dos Fenômenos Eletrodinâmicos, unicamente experimentais. A obra que conclui suas pesquisas sobre eletricidade e magnetismo. Nessa obra foram enunciados 4 importantes princípios. As ações de uma corrente ficam invertidas quando se inverte o sentido da corrente. 2. A igualdade nas ações exercidas sobre um condutor móvel por dois outros fixos, situados a igual distância do primeiro. 3º, a ação de um circuito fechado ou de um conjunto de circuitos fechados sobre um elemento infinitésimo em uma corrente elétrica é perpendicular a esse elemento. 4. Com intensidades constantes, as interações de dois elementos de corrente não mudam suas dimensões lineares e suas distâncias são modificadas em uma mesma proporção. Pode passar, João. Bom, aqui é um importante princípio da lei de Ampère, que, na verdade, ele é um macete desenvolvido para identificar a direção da corrente e das linhas magnéticas. Bom, aí vocês estão vendo a representação da mão direita, que é importante para esse conceito. Bom, eu peço que vocês imaginem que coloquem o fio condutor na mão direita, como está sendo demonstrado aqui, e basicamente o dedão representa a corrente passada pelo fio. E os outros 4 dedos são as direções das linhas magnéticas. Vale lembrar que essas linhas são perpendiculares com respeito aos possíveis materiais de condução. O campo elétrico, o cálculo do campo elétrico pode ser feito em fios retos, como solenoides, ou seja, enrolados em hélice. Bom, nesse último caso, em solenoide, enrolado em hélice, ele resulta em um efeito que chamamos de ímã. Porém, devido à proximidade das espirais, a tendência é que esses campos se cancelem entre si. O único valor que resulta não nulo durante a integral das solenoides é o comprimento. Por fim, se pensarmos nos espirais do fio, temos uma outra constante relevante. O total final da intensidade da corrente nesse tipo de fio não é o mesmo do início do ciclo, porque perpassa no caminho não retilíneo. Pode passar. Bom, pessoal, meu nome é Giovanni e eu vou falar aqui rapidamente aqui na lei de Ampère sobre o cálculo.
Em outras palavras, a lei de Ampère é responsável por nos explicar como acontece o campo magnético gerado em um fio retilíneo que está sendo simultaneamente percorrido por uma corrente elétrica. Ainda mais, relaciona a corrente, ou seja, constante, que atravessa um circuito S, com circulação sobre um circuito B. Sua fórmula, porém, é dada da seguinte maneira: da esquerda, que na verdade as duas são integrais, que podem ser escritas de formas distintas. A corrente na lei de Ampère é a soma de correntes positivas e negativas dependendo da direção que atravessam um circuito. Porém, essa lei é uma das equações de Maxwell, portanto, uma lei fundamental do eletromagnetismo. Podemos verificar, então, que a lei vale por um fio infinito de corrente em que B é igual a essa constante vezes I sobre 2πr, a uma distância r do fio. Portanto, podemos ver a seguinte equação abaixo. Ainda mais, mesmo que a lei de Ampère tenha sido desculpa, a integral acabei me confundindo aqui, mas a integral de linha do campo magnético por uma curva fechada qualquer C é igual a uma constante U vezes a constante que passa por dentro da curva. Dessa forma, é necessário 4 coisas importantes. 1. A integral é uma curva fechada, chamada de amperiana. 2. O vetor dl é o vetor infinitesimal, que é tangente à curva C em todos os pontos. 3. Por ser uma integral, a curva C deve ser orientada. Essa orientação vai influenciar no sinal da integral, considerando ser o sinal da corrente. E INT, que é uma corrente que é constante, é uma corrente constante que passa por dentro da curva C. Como eu acabei confundindo anteriormente, eu ia falar que a lei de Ampère, mesmo que tenha sido uma grande revolução, há alguns problemas. E esse problema foi identificado por Maxwell. E que é o seguinte: a lei de Ampère ela está incompleta. Porém, Maxwell percebeu que havia casos em que falhava. Por conta disso, resolveu corrigir o problema. Com isso, foi adicionado à equação um novo fator que está ali na direita, tendo por fim a seguinte equação corrigida. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem rápido sobre como um exemplo muito legal dentro a lei de Ampère dentro de um fio, que mostra similarmente usando o circuito dentro do fio, incluindo também a corrente I interna dentro do Rzinho. E agora nós vamos ficar com o simulador. Bom dia, meu nome é Jonas, eu vou ficar com a parte do simulador. Clica aí no balãozinho verde, Giovanni, por favor. Aqui está a fórmula da lei de Ampère, onde o F representa a regra da mão direita, o representa mu, que é um vetor, sobre 2πr, 2π. O I1 significa elétrons, que é o primeiro fio de condução. O I2, o segundo, é positrons, que é o segundo fio de condução, que é onde passa a carga positiva, o outro fio passa a carga negativa. A OD é a distância entre o ponto dos fios, e delta é a fase final, que é o cálculo. Clica no balãozinho amarelo verde aí, Giovanni, por favor. Agora clica nesse roxinho aqui do canto. Aí mostra primeiro a fase da regra da lei da mão direita, onde os fios condutores vão passando. Agora no segundo balãozinho, Giovanni. Onde a carga negativa faz o primeiro campo, agora no outro. A carga positiva, o segundo campo, que é o choque entre os dois. Agora pode clicar de novo. Todo, de novo. Tudo de novo aqui, isso, assim. Aí, que é quando acontece a corrente magnética. A simulação mostra toda a frequência dos dois para poder gerar esse campo magnético. Finalizado, Giovanni. Obrigado.